Nesta mensagem, queremos ver a vida e a obra que podem mudar a era. Não a vida e a obra que muda a era, mas a vida e a obra que podem mudar a era. Queremos ter uma vida e obra como a de Noé, que mudou uma era. Nos evangelhos, o Senhor Jesus, se você vir nos evangelhos, a vida do Senhor era a sua obra. Sua vida, seu viver era a sua obra e sua obra era o seu mover. Sua obra era o seu viver e o seu mover era a sua pessoa, o seu ser. Da mesma maneira, nossa vida deve ser a nossa obra deve ser o nosso mover, nossa obra é o nosso viver e o nosso mover é a nossa pessoa. Agora veremos que a vida e a obra de Noé eram aspectos diferentes da mesma coisa. Ao algarismo romano número 1, vamos ver a vida que pode mudar a era, e no algarismo romano 2 vamos ver a obra que pode mudar a era, mas são parecidos. Nossa vida e nosso viver devem ser compatíveis com a nossa obra e ser a nossa obra. Nesta mensagem veremos que Noé tinha uma vida e obra de graça. Ele desfrutava Deus no meio de uma geração perversa e corrupta. Ele é uma pessoa que desfrutava Deus. E queremos ser pessoas que desfrutam o Senhor e o ministram como desfrute aos outros, para edificar as igrejas como o corpo de Cristo, que se consumará na Nova Jerusalém. Queremos ter uma vida e obra de graça. Pode soar estranho aos nossos ouvidos o que vou dizer agora, mas à medida em que percorremos o esboço, vamos ver. Precisamos ter uma vida e obra de edificar Cristo. A arca tipifica Cristo. Portanto, quando Noé edificou a arca, isso tipifica que nós precisamos edificar Cristo. O que é edificar Cristo? Precisamos edificar Cristo em nossa experiência. Precisamos edificar um Cristo prático e presente em nossa experiência. Ele é prático, é presente. Ele não é meramente histórico, não está distante de nós. Ele é o Cristo prático e presente. Nesta reunião, ele é o Cristo prático e presente e queremos edificá-lo em nossa experiência. E o Cristo que edificamos em nossa experiência é o Cristo no qual entramos, assim como Noé, que edificou a arca, que tipifica Cristo, e ele pôde entrar naquilo que ele edificou. Nós edificamos Cristo em nossa experiência diariamente, a cada instante, e então entramos naquilo que edificamos de Cristo em nossa experiência. Isso nos salva do juízo de Deus sobre esta era maligna, e nos salva desta geração perversa e corrupta, e nos introduz na manifestação do reino dos céus, que é o reino milenar, onde desfrutaremos Cristo e reinaremos com Ele por 1000 anos, expressando-o em sua imagem e representando-o com seu domínio. Não é maravilhoso isso? Estamos edificando Cristo em nossa experiência. E não apenas edificamos um Cristo prático e presente em nossa experiência, mas edificamos o Cristo coletivo, que é a igreja como corpo de Cristo, o qual é expressado nas igrejas locais e como as igrejas locais. Nós entramos nesse Cristo, e esse Cristo nos salva do juízo que vem sobre este mundo, e também nos livra desta geração maligna e corrupta, e nos introduz. Nós, entre aspas, flutuamos para dentro do reino milenar. Durante 1000 anos desfrutaremos Cristo, iremos banquetear com Ele e reinar com Ele por 1000 anos. Também edificamos a igreja como corpo de Cristo, expressada nas igrejas locais, na vida da igreja prática, e isso é edificar a arca.
nós entramos naquilo que edificamos. Se não edificarmos o Cristo prático e presente em nossa experiência, não teremos um Cristo para entrar. Como o desfrute da nossa recompensa na era vindoura. Precisamos entrar no próprio Cristo que edificamos. Vou ler alguns versículos para vocês da leitura. Gênesis 6:5, começando com o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Em Mateus fala isso. Portanto, continuamente todo o desígnio, todo o pensamento do coração do homem, hoje, é somente maligno, continuamente mal. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E o versículo 8 diz: porém Noé, louvado seja o Senhor, no meio dos homens sempre há um porém Noé. Temos de inserir nosso nome aqui. Porém Ed, porém Philip, porém nós. Porém Noé achou graça diante do Senhor. No fundo da queda do homem há um porém. E precisamos estar nesse porém que muda a era. Noé achou graça diante do Senhor. Algarismo Romano 1 diz: a vida de Noé foi uma vida que mudou a era. Filipenses 1, 19 a 21, Paulo diz: pois sei que para mim isso redundará em salvação mediante pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. E aí ele fala de engrandecer Cristo e viver Cristo. Esta, portanto, é uma vida que muda a era, é uma vida de viver Cristo para o engrandecimento dele. É uma vida onde Paulo diz que isto redundará em salvação. O que ele estava falando é que essa circunstância redundará em salvação. Portanto, qualquer que seja a circunstância na qual estamos, isso redundará em salvação. E que é salvação aqui? Salvação é ser sustentado e fortalecido para viver Cristo para o seu engrandecimento. E fazemos isso pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, que é o suprimento do corpo. Ponto A diz: Deus mostrou a Noé a verdadeira situação da era corrupta em que ele vivia. Em Gênesis 6:3, então disse o Senhor: o meu espírito... O homem é carnal. E isso se refere a todo o ser tripartido do homem caído. Carne é a expressão máxima do homem caído. Nessa época, o homem caído havia se tornado carnal em sua totalidade. Uma coisa muito terrível. E é onde estamos hoje. Nós veremos isso quando lermos Mateus 24, um pouco mais para frente. Em Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Na verdade, isso hoje. A terra está cheia de violência. E no versículo 13, então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E em Mateus 24, versículos 37 a 39, o Senhor Jesus disse o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós, irmãos, estamos nos dias de Noé, assim como nos dias de Noé, assim como foram os dias de Noé, estamos nesses dias hoje. E ele continua dizendo: pois
como estavam eles naqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não sabiam que se aproximava o juízo. Eles não sabiam, as pessoas do mundo não sabem que o juízo está se aproximando, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, temos diversos tipos de amantes aqui. Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres. Isso é a humanidade caída. Temos de orar: Senhor, salva-me de ser um amante de mim mesmo, salva-me de ser um amante do dinheiro, salva-me de ser um amante dos prazeres. Quero ser um amante de Deus, faz-me um amante de Deus. No meio desta geração perversa e corrupta, quero ser um amante de Deus. Ponto B diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Como eu disse, no fundo da queda do homem, sempre há um porém. Sempre há um porém. Se você vir Efésios 2, versículos 1 a 4, Efésios diz que o homem estava morto em ofensas e pecados, e ele andava segundo o príncipe dos ares, da potestade dos ares, totalmente corrompido. Mas no versículo 4 ele fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então sempre há um mas no fundo da queda do homem. Por isso, irmãos, precisamos achar graça aos olhos de Deus, diante do Senhor. E eu quero ver uma passagem com vocês no estudo Vida. Começa na página 374, no estudo Vida em inglês. Em português é a página 443. É absolutamente maravilhoso. Vou ler para vocês algumas partes aqui. Aí fala: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Achar graça aos olhos do Senhor não é algo pequeno. O que significa achar graça? Note que esse versículo não diz que Deus foi gracioso para com Noé, ou que o Senhor concedeu graça a Noé. Diz, porém, que Noé achou graça. Lembre-se de que Gênesis é um livro cheio de sementes espirituais. Aqui, em 6:8, temos a primeira menção de graça na Bíblia. Nosso irmão disse, o capítulo 6, versículo 8, é um dos versículos mais importantes do livro de Gênesis. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi capaz de ser o que foi porque achou graça aos olhos do Senhor, ou diante do Senhor. Hebreus 4,16 diz para nos achegarmos com ousadia ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Quando era jovem, eu dizia quase todos os dias nas minhas orações: Senhor, eu me achego ao trono da graça. No teu trono da graça eu acho graça para a minha necessidade presente. Senhor, eu preciso da tua graça a cada instante. Necessito da tua graça não somente o ano todo, a semana toda, o dia todo e a toda hora, mas a todo minuto. Sem a tua graça, simplesmente não posso suportar nada. Será que nós conseguimos testificar disso? Sem graça não podemos suportar nada. Hoje ainda preciso da graça do Senhor cada minuto. Talvez daqui a poucos minutos meus familiares me façam passar por momentos difíceis, ou então um dos irmãos venha a aborrecer-me. Talvez eu receba um telefonema de uma irmã. Por isso eu continuo dizendo: Senhor, preciso da tua graça a cada minuto. Sei que tu és gracioso e tens graça pronta para mim. Senhor, já que a graça precisa da minha cooperação, ajoelho-me diante do trono da graça para achar graça que atenda a minha necessidade. Muitas vezes, simplesmente não podemos suportar a nossa situação e não podemos enfrentar o que nos está acontecendo. Você já esteve numa situação em que você não consegue aguentá-la? Você não pode enfrentar o que está acontecendo com você? Ele disse: há, porém, um lugar chamado trono da graça.
Aproxime-se ousadamente ao trono da graça para que você possa achar misericórdia e graça para a sua necessidade em tempo oportuno. Graça é o próprio Deus vindo a nós e fazendo coisas para nós. Você está fraco? Deus vem para ser a sua força, e essa vinda é a graça de Deus. Você não consegue enfrentar a sua situação? Eu vou fazer uma pausa. Pensem nisso. Você não consegue enfrentar a situação em que você está? Isso não deve ser um problema. Porque Deus vem para estar com você e enfrentar essa situação por você e em você. Isso é graça. Se você ler cuidadosamente Gênesis 6, verá que graça aqui não é meramente Deus dar um monte de coisas para Noé, mas é que Deus foi até Noé e esteve com ele. A presença de Deus foi a força e o poder de Noé. Noé não apenas desfrutou algo dado a ele objetivamente por Deus, mas desfrutou o próprio Deus. No meio de uma geração ímpia, perversa e adúltera, a cujas tentações ninguém podia resistir, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus veio fortalecer Noé, a fim de ficar com ele e sustentá-lo. Essa foi a graça que Noé achou e é a graça que precisamos hoje. Todos temos uma natureza caída em nós, a mesma natureza caída que todos os homens têm. Precisamos de graça. Precisamos ir ousadamente ao trono da graça, nos aproximar e dizer: Senhor, estou aqui, preciso da tua graça. Não vim aqui para pedir que tu me des boas coisas, vim para encontrar graça que satisfaça a minha necessidade. Eu amo isso, irmãos. Eu amo todo esse ministério. Senhor, eu não posso ir trabalhar ou nem ir para a escola sem a tua presença. Senhor, não posso entrar numa loja sem a tua presença. Senhor, eu preciso que tu estejas comigo. Vem ser a minha força. Senhor, sustenta-me. Quem pode suportar esta era? Há tantas tentações. Nenhum de nós é capaz de permanecer. Precisamos ser os Noés de hoje. Somente a graça pode capacitá-lo a ser um com a sua esposa ou marido. Somente a graça pode sustentar maridos e esposas sem mudança. Nenhum de nós consegue. Há tentação demais. Precisamos que Deus venha ser nossa força e tudo que precisamos, isso é graça. É isso que Noé precisava e nós também precisamos hoje. Noé achou e também devemos achar, porque Noé achou graça, foi fácil para ele andar com Deus. Além do mais, por ter achado graça aos olhos do Senhor, essa graça o fortaleceu e o ajudou a viver uma vida justa. No seu andar diário, a justiça foi expressada por ele. Esse tipo de justiça não é meramente objetiva, mas também é subjetiva. Primeiramente, ele recebeu uma justiça objetiva. Por fim, ele expressou em seu viver essa justiça subjetiva. Portanto, aos olhos de Deus, Noé herdou a justiça. Agora ouçam, você compreende, percebe que a graça de Deus veio por causa da carne? A palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós, cheia de graça. Onde há carne, há graça. Que é carne? Ouçam, que é carne? Carne é a obra-prima de Satanás. Você sabe onde Satanás está hoje? Está na nossa carne. A carne é o salão de reuniões, o nosso corpo corrompido. A carne é o salão de reuniões de Satanás, do pecado e da morte. Esses três grandes inimigos continuamente se reúnem na sala da nossa carne e a sua reunião nunca termina. Não posso dizer-lhes por quantos milhares de anos essa reunião tem prosseguido. A carne é tal coisa repugnante. Que é graça, então? Graça é o próprio Deus desfrutado por nós, ajudando-nos a enfrentar a situação da carne.
De acordo com Hebreus 4,16, podemos achar graça para solucionar a nossa necessidade presente. Que elemento nos leva a ter necessidade de graça? Principalmente a nossa carne. Ele disse, o Senhor me mostrou que, num certo sentido, eu preciso da carne, porque a carne é o próprio fator que me compele a me aproximar do trono da graça. Nada posso fazer com essa carne, tudo que posso fazer é ir ao trono da graça. Eu gosto dessa afirmação, santos. Embora nada haja que possamos fazer, ainda assim há um lugar onde podemos ir, ao trono da graça. Vamos nos achegar ao trono da graça para tratar com a carne. Precisamos da graça porque a carne está aqui conosco. A carne é a própria presença do diabo e a graça é a própria presença de Deus. Para enfrentar a presença de Satanás, precisamos da presença de Deus. A frustração da carne nos força a nos aproximar do trono da graça. Repetidamente, precisamos de graça, que é a presença de Deus. Quando Deus vem a nós e está conosco, isso é graça. Em sua soberania e sabedoria, Ele deixa a carne aqui, sabendo que, em certo sentido, ela é útil a nós. Dia e noite, a carne nos ajuda a nos voltar para o trono da graça. Quando somos maduros, quando estivermos maduros, isto é, quando formos arrebatados, poderemos olhar para a carne e dizer: pequena carne, o seu tempo acabou, você pode agora ir embora, partir. Antes da maturidade da vida, em certo sentido, precisamos da carne, não para nos causar dano, mas para nos forçar a nos aproximar ao trono da graça. É pelo poder da graça, a força da graça e a vida da graça que podemos ser justos para com Deus e entre uns com os outros. Até mesmo para com nós mesmos. A graça produz justiça. Justiça é o produto mais elevado da graça. Por isso, Romanos 5:21 diz: reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Assim, a justiça e a graça sempre caminham juntas. Onde a carne estiver, aí haverá graça, e onde a graça estiver, aí a justiça será produzida. Espero que vocês desfrutem isso com o tanto que eu desfrutei. É um ministério maravilhoso a respeito da graça. Sobre o ponto B. Ponto 1 diz: quando Satanás se esforça ao máximo para arruinar a situação, há sempre algumas pessoas que acham graça diante de Deus, a fim de se tornarem os que mudam a era. Temos Daniel aqui. Daniel 1:8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sabemos que as iguarias do rei eram oferecidas aos ídolos, e Daniel era um vencedor, e no fundo da queda do homem houve um porém, e o nome de uma pessoa ali, porém Daniel, porém Noé e porém Daniel. Daniel era um homem de preciosidade, e os mensageiros angelicais vieram a ele e chamaram-no de homem de preciosidade e disseram: Daniel, você é a própria preciosidade. Eu oro para que oremos: Senhor, faz de mim um homem de preciosidade, cheio de ti mesmo como minha preciosidade. 2 diz: o propósito principal do registro de Gênesis não é mostrar a queda, mas o quanto a graça de Deus pode fazer pelas pessoas caídas. Graça é o próprio Deus, a presença de Deus desfrutado por nós para ser tudo para nós e fazer tudo em nós, por meio de nós e para nós. Graça é Deus vindo a nós para ser nosso suprimento de vida, força e nosso tudo. Vamos ler isso todos juntos. O propósito principal do registro de Gênesis não é mostrar a queda, mas o quanto a graça de Deus pode fazer pelas pessoas caídas. Graça é o próprio Deus, a presença de Deus, desfrutado por nós, para ser tudo para nós e fazer tudo em nós, por meio de nós e para nós.
Graça é Deus vindo a nós para ser o nosso suprimento de vida, força e nosso tudo. E sabemos em João 1,14 que o Deus encarnado era cheio de graça. Em João 1,16 fala que da sua plenitude todos temos recebido graça sobre graça. Diariamente precisamos orar: Senhor, quero receber graça sobre graça. Quero receber a Tua presença, Senhor, como o meu desfrute sobre desfrute. O desfrute de Deus sobre desfrute de Deus. Até mesmo o último versículo da Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém. Graça é muito importante se quisermos ser vencedores e ser sua noiva vencedora e seu filho varão vencedor, o descendente coletivo da mulher. O desfrute do Senhor como graça está com aqueles que o amam. Se quisermos desfrutar o Senhor como graça e achar graça aos olhos do Senhor, temos de nos entregar novamente para amar o Senhor. Se entregue para amar o Senhor. Nunca se forme de dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Todos os jovens, todos os novos, se você não edificou esse hábito, edifique esse hábito de dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Se você disser Senhor Jesus 100 vezes por dia, você estará fervoroso. Você estará pegando fogo pelo Senhor. Efésios 6:24 diz: a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Quando o Senhor estava restaurando Simão Pedro, depois de ter negado o Senhor 3 vezes, ele falou: Simão, filho de Jonas, você me ama? Você me ama? Essa é a maneira que o Senhor restaurou Pedro, a maneira dele recuperar Pedro de sua condição de estar afastado. Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor falou: alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quando amamos o Senhor ao máximo, espontaneamente queremos apacentar os cordeiros do Senhor e apacentar as ovelhas do Senhor e alimentá-las. Nosso irmão disse, e eu desfruto isso, estava numa das publicações, ele falou: a maneira de manter a nossa vitória é viver uma vida de reavivamento matinal e apacentar e alimentar os outros. Viver uma vida de reavivamento matinal, você tem esse caso de amor com o Senhor Jesus. Você diz para Ele que o ama. E então Ele santifica, lava e purifica com a água da palavra, certo? Ele santifica você, purifica você com o lavar da água da palavra. E você está numa esfera e numa atmosfera de amá-lo. E esse amor por Ele, espontaneamente, reage em você para apacentar e alimentar os outros. A graça do Senhor Jesus Cristo, como suprimento abundante do Deus triuno, é desfrutada por nós mediante o exercício do nosso espírito humano. Precisamos exercitar nosso espírito se quisermos desfrutar graça como o suprimento abundante do Deus triuno. Em Hebreus 10:29, o Espírito é o Espírito da graça. Em Gálatas 6:18, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Eu gosto desse versículo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. O nosso espírito é um país de graça. Precisamos estar no país da graça. Nossa mente é um país de disputas, discussão. Quando não estamos no Espírito, estamos discutindo com os outros, mas o nosso Espírito é um país de graça que, para o novo homem, que 2 Timóteo 4:22, o Senhor seja com o teu Espírito, a graça seja convosco. Essa foi a última palavra escrita por Paulo. A última palavra escrita por Paulo na Bíblia
O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Isso é muito significativo e importante. Para desfrutar o Senhor em nosso espírito é ter a palavra da graça, é ter a presença da graça. Quando isso é perdido, a degradação da igreja está presente. Queremos a presença da graça, desfrutando o Senhor em nosso espírito. Esse é o desfrute mais elevado e a experiência mais elevada. Desfrutar o Senhor em nosso espírito como a presença da graça. A palavra de Deus é a palavra da graça. Em Atos 20 e 32, Paulo chamou os presbíteros da igreja em Éfeso e falou, poderia ter dito um monte de coisa para eles, mas ele disse, e agora encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, ele encomendou os presbíteros não apenas a Deus, mas à palavra da sua graça. Portanto, a palavra de Deus é uma palavra de graça. E quando encontramos as suas palavras e as comemos, elas se tornam alegria para o nosso coração. Gozo e alegria para o coração. Eu oro para que vocês amem, que todos nós nesse salão aqui amemos a palavra e nós leiamos e oremos a sua palavra, comamos a sua palavra e ela se torne alegria e gozo do nosso coração. E Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vosso coração. Quando cantamos a palavra, esse cantar permite que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Se você não sabe cantar, faz a sua própria música. O Dick Taylor faz isso o tempo todo. Temos de seguir o exemplo dele. Cante a palavra. E você desfrutará cantar com graça em seu coração para Deus. Ponto D diz, experimentamos o Deus triuno processado como a graça da vida ao nos reunirmos com os santos na base da unidade. Não temos desfrutado o Deus triuno como a graça da vida nestas reuniões? Nós temos desfrutado o Senhor como graça nestas reuniões. Salmo 133, versículo 3, fala do orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, onde os irmãos vivem juntos em união. E esse orvalho do Hermon significa a graça de Deus que desce, e Hermon é o monte no qual Cristo foi transfigurado. E a palavra grega para transfiguração é a mesma palavra grega para transformar. Quando então vamos às reuniões, esse orvalho que desce sobre nós e nos satura com graça, nos transforma. Nos transforma à imagem do Filho primogênito de Deus. Em Atos 4:3, ele fala sobre os discípulos quando estavam se reunindo, que grande graça estava sobre todos eles. E Atos 11:23 fala de Barnabé. Quando Barnabé chegou a Antioquia, diz, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos a que com propósito de coração permanecessem com o Senhor. Ele foi para Antioquia e não apenas experimentou a graça de Deus, ele viu a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus com aqueles santos em Antioquia. O que significa ver a graça de Deus? Significa que o Deus triuno pode ser visto e desfrutado pelos crentes, e ele estava sendo expressado na salvação deles, expressado na mudança de vida deles. Ele era expressado no viver santo dos santos, expressado nos dons que eles exercitavam nas reuniões. Tudo isso pode ser visto pelos outros. Você vê isso. Tudo isso pode ser visto pelos outros.
Quando você recebe o Senhor e o desfruta, esse desfrute é expressado na sua salvação, em sua mudança de vida, em seu viver santo, e os dons que você exercita nas reuniões, tudo isso, essa graça pode ser vista pelos outros. Eu lhes digo, vocês treinando, alguns podem testificar, não quero que vocês se orgulhem, mas muitos podem testificar. Podemos ver a graça de Deus em vocês, na mudança de vida de vocês, no seu viver santo e nos dons que vocês exercitam nas reuniões. Podemos ver a graça de Deus. Espero que vejamos cada vez mais a graça de Deus com vocês, à medida em que o tempo passar. Podemos experimentar o Senhor como nossa graça que aumenta e é todo o suficiente em meio a sofrimentos e provações. Irmãos e irmãs, esse versículo é maravilhoso, 2 Coríntios 12, 9. Paulo tinha um espinho na carne e pediu 3 vezes ao Senhor que o removesse. Paulo tinha uma fraqueza física, uma enfermidade, e o Senhor disse, a minha graça te basta, pois o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. E ele falou, Paulo, então, com prazer, portanto, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ontem o irmão Ron falou sobre o paradoxo do poder e da fraqueza. Em fraqueza você desfruta a graça é o poder repousando sobre você. Todos nós passamos por períodos de sofrimento. Uma vez eu estava passando por um período de sofrimento específico e me lembro que eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, tu podes tirar isso, Senhor, tu podes tirar isso. E eu pedi para o Senhor tirar. Mas o Senhor me lembrou esse versículo, a minha graça te basta. E ele me lembrou da história neste livrinho Tesouro em Vasos de Barro, que é maravilhoso. Eu vou ler para vocês, é bem curto. O irmão Otmani fala, uma vez eu estava seriamente doente, num período de 2 meses, eu tirei 3 vezes raio-x e cada vez o relatório era muito grave. Eu orei e criei. Eu esperava que Deus curasse a minha doença, a minha enfermidade, mas durante diversas vezes experimentei um grande aumento de força. A raiz do problema, embora tenha experimentado um grande aumento de força, a raiz do problema permanecia, por isso era possível que estava sempre... Eu fiquei incomodado com isso. Um dia estava lendo a Bíblia, cheguei ao capítulo em 2 Coríntios, onde Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse o seu espinho. Deus não quis fazê-lo, mas disse, minha graça te basta. Por causa da presença do espinho, ele recebeu um aumento de graça. Ouçam, o Senhor não está no negócio de remoção de espinhos, ele está no negócio de aumentar a graça. Porque persistiu a fraqueza, graça foi acrescentada. E o Otmani disse, eu vi que isto é cristianismo, a vida cristã. Eu orei para ter uma visão mais clara, e veio a mim o pensamento de um barco que não conseguia passar o rio porque havia uma pedra de 5 pés de altura. Eu estava orando, Senhor, por favor, tire, remova a pedra, mas a questão surgiu em mim. Você prefere que eu remova essa pedra de 2 metros de altura, ou prefere que o Senhor levante o nível da água por 2 metros? Eu louvei o Senhor por ter descobrido que Ele tem recursos para lidar com as dificuldades em vez de remover as dificuldades. O cristianismo não é uma questão de se remover pedras, mas de se elevar o nível da água. O Senhor, Ele quer elevar o nível de desfrute da graça em nós. Você tem dificuldades? Sim. Você tem fraqueza? Sim, todos temos. Mas tenha em mente que o que o Senhor busca não é o aspecto negativo, a remoção das nossas fraquezas. Tampouco é, no lado positivo, dar força indiscriminadamente. Toda a força que Ele dá é manifestada nas fraquezas. Todo o tesouro que temos está em vasos de barro. Que o Senhor se aumente como graça em nós diariamente.
Ponto F diz: precisamos trabalhar para o Senhor no poder da sua graça. Paulo disse em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou, ou seja, a pessoa e a existência de Paulo dependiam do seu desfrute de Deus em Cristo como Espírito. Ele disse, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã, mas trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, precisamos laborar pelo Senhor no poder da sua graça. Ponto G diz, precisamos ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Paulo disse em Efésios 3:2, se é que ouvistes a respeito do mordomado da graça que me foi dado, que me foi concedida para vós. Então nós temos o mordomado do desfrute de Deus, e o desfrute de Deus foi dado a nós para os outros. Devemos ter sempre em mente, irmãos, que estamos desfrutando o Senhor para os outros. É por isso que essa é a nossa motivação de desfrutar o Senhor. O mordomado da graça foi dado a nós. Ele não falou para mim, ele disse para mim, para vós. Pelo poder, força e vida da graça podemos ser corretos para com Deus e com os outros. Graça produz justiça. Já vimos isso no estudo Vida. Ponto C diz, assim como seu bisavô Enoque, Noé andou com Deus pela fé, que era o elemento divino de Deus transfundido e infundido nele, para ser a sua capacidade de crer. Eu gosto dessa definição de fé, irmãos. Fé é o elemento divino de Deus transfundido e infundido em nós para ser a nossa capacidade de crer. Quando eu era incrédulo, eu pensava, como é que eu posso ter fé? Se alguém me pedir para crer, eu ia pensar, como? Mas eu não percebia. Graças ao Senhor, por essa definição, que o elemento divino de Deus é transfundido e infundido em nós e torna-se a nossa capacidade de crer. Hebreus 11:1 e 2, Cristo é o autor da nossa fé. Ele se infunde em nós e torna-se o elemento de crer em nós, para crer em nós, por nós e para nós. Como resultado, ele tornou-se herdeiro da justiça de Deus e arauto da justiça, como um protesto contra a geração maligna. A justiça de Noé fortaleceu a posição de Deus no que diz respeito a executar seu julgamento sobre aquela geração ímpia. Letra D. Eu oro para que vejamos isto, irmãos. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos e vejamos isso. Esta é uma parte que fala de edificar Cristo em nossa experiência. A arca é um tipo de Cristo. A arca, ouçam, a arca foi a salvação de Noé. E a arca é um tipo de Cristo. Portanto, nós entramos em Cristo, edificando Cristo em nossa experiência. Temos de edificar Cristo em nossa experiência, e então entramos no próprio Cristo, a quem edificamos em nossa experiência, e quando fazemos isso, somos salvos não apenas do julgamento de Deus, mas também somos salvos dessa geração perversa e maligna. E a palavra perversa aqui significa distorcida. E isso também, a nossa edificação de Cristo em nossa experiência, a nossa entrada nele, também nos salva para uma nova era, a era da manifestação do reino dos céus, de 1000 anos, que será a recompensa dos vencedores. Portanto, diariamente, santos, precisamos edificar Cristo em nossa experiência. Isso é edificar a arca. Não deixe passar o dia em que você não experimenta Cristo, que você não tenha edificado Cristo em sua experiência. Ponto D diz, a arca que Noé construiu é um tipo do Cristo prático e presente como a salvação de Deus. Quando edificamos Cristo em nossa experiência,
Isso também é trabalhar a nossa salvação, produzir a nossa salvação. No sentido literal, Noé estava trabalhando a sua salvação quando edificava a arca. Mas na realidade do Novo Testamento, estamos trabalhando a nossa salvação, Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação. Estamos desenvolvendo a nossa salvação quando edificamos Cristo em nossa experiência. Quando nós o expressamos em nosso viver como nossa salvação, e fazemos isso porque Deus está operando em nós o querer e o realizar para o seu bom prazer. Isso é Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, 12 e 13. A arca que Noé construiu é um típico do Cristo prático e presente como a salvação de Deus. E construir a arca é edificar o Cristo prático e presente como a salvação de Deus em nossa experiência para a edificação do corpo de Cristo, como o Cristo coletivo. De acordo com Filipenses, isso é desenvolver a nossa salvação. Você não consegue achar essa passagem no Estudo Vida. Isso aqui está no livro Dispensar Divino da Trindade Divina. É luz nova que o nosso irmão ganhou sobre edificar a arca, edificar Cristo em nossa experiência. Construir a arca é desenvolver a nossa salvação, que é edificar Cristo em nossa experiência para a edificação do corpo de Cristo, o Cristo coletivo. Noé trabalhou e entrou na salvação de Deus, a arca. Devemos ter um Cristo prático e presente, no qual podemos entrar como a salvação de Deus. Não temos um Cristo histórico, um Cristo distante. Temos um Cristo prático e presente, que podemos experimentar diariamente, e podemos edificar Cristo em nossa experiência. E nós o fazemos, nós desenvolvemos a nossa salvação, Filipenses 2:12, por nos apegar à palavra da vida, Filipenses 2. E nos apegar à palavra da vida é aplicá-la, possuí-la e ofertá-la ao mundo, expressando Cristo em nosso viver. A salvação em Filipenses 2:12 não é a salvação eterna da condenação de Deus e do lago de fogo, mas a salvação diária e constante, que é Cristo como uma pessoa viva. Mesmo que tenhamos a salvação eterna, precisamos de salvação adicional da geração corrompida e perversa. Hoje estamos na jornada da salvação de Deus. Entrarmos nessa jornada e passarmos por ela é desenvolver a nossa salvação. Quanto mais Noé construía a arca, mais ele passava pela salvação de Deus e, por fim, entrou naquilo que ele construiu. O próprio Cristo que edificamos em nossa experiência hoje se tornará a nossa salvação futura. Um dia, sob a soberania de Deus, entraremos no próprio Cristo que edificamos. Mesmo hoje, se edificarmos Cristo em nossa experiência, seremos capazes de permanecer em Cristo, habitar em Cristo. Como habitamos em Cristo, como permanecemos nele? Temos de edificar Cristo em nossa experiência. Edificar Cristo em nossa experiência é amar o Senhor, falar com Ele, invocando o seu nome e ter comunhão com Ele, vivendo por Ele e andando com Ele dia após dia e hora após hora, a fim de ser alguém que anda com Deus para que sejamos cooperadores de Deus. Você não pode ser um cooperador de Deus edificando a arca se você não andar com Deus. E andar com Deus é tomá-lo como nosso centro e nosso tudo, e fazer tudo segundo sua revelação e orientação. Precisamos aprender a falar com o Senhor invocando o seu nome. Na conferência do Memorial Day falamos sobre conversar com o Senhor, falar com o Senhor. Houve uma passagem lá que diz que se temos algum problema, temos de dizer ao Senhor isso. Ele está em nós e Ele está face a face conosco.
Quando vem a ansiedade, devemos dizer: essa ansiedade, Senhor, eu a entrego a Ti, ela é Tua, não é minha, porque Tu a levas para mim. Quando fazemos isso, recebemos o elemento do Senhor em nós, o metabolismo espiritual trabalha constantemente em nós, e isso é viver Cristo. Eu me lembro que na conferência de Memorial Days, uma passagem do esboço falava: aqueles que não conhecem esse segredo acham que viver Cristo é algo difícil. Na verdade, precisamos praticar falar constantemente com o Senhor e então espontaneamente viveremos Cristo. Pratique falar com o Senhor constantemente e espontaneamente você viverá Cristo e edificará Cristo em sua experiência. Filipenses, portanto, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em todas as coisas, por meio de petições, tornai conhecidos os vossos pedidos a Deus, e a paz de Cristo estará em vosso coração em Cristo Jesus. 5 diz: os 4 capítulos de Filipenses referem-se à pessoa toda inclusiva e viva de Cristo como nossa salvação. Em Filipenses 1, salvação é viver Cristo e engrandecê-lo em qualquer circunstância. Em Filipenses 2, salvação é refletir Cristo expondo a palavra da vida. Em Filipenses 3, salvação é a justiça de Deus, ou seja, o próprio Deus corporificado em Cristo. Paulo disse no versículo 8, para que eu ganhe a Cristo e seja achado nele. Ele falou tendo a justiça que provém de Deus, baseada na fé. Em Filipenses 4, salvação é o próprio Cristo como a vida que é verdadeira, respeitável, justa, pura, amável, de boa fama, cheia de virtude e louvor. Portanto, desenvolver a nossa salvação é desenvolver essa salvação em Filipenses capítulos 1 a 4. Agora chegamos ao algarismo romano 2. A obra de Noé foi uma obra que mudou a era. E queremos seguir Noé, tendo uma vida que muda a era e uma obra que muda a era. Deus deu a Noé uma revelação toda inclusiva e adicional. A revelação de construir a arca, que era a maneira de Deus, que Deus acabaria com a geração corrupta e introduziria uma nova era. Noé não edificou a arca de acordo com a sua própria imaginação, mas absolutamente de acordo com a revelação de Deus e instruções divinas pela fé. Hebreus 11:7 diz que, pela fé, Noé, tendo sido divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam e movido por santo temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. A arca é um tipo de Cristo, não somente o Cristo individual, mas também o Cristo coletivo, a igreja, que é o corpo de Cristo e o novo homem que se consuma na Nova Jerusalém. A construção da arca tipifica a edificação do Cristo coletivo com o elemento das riquezas de Cristo como material de edificação por aqueles que trabalham com Deus. E 3 diz: essa edificação é o trabalhar de Cristo nas pessoas, para que sejam edificadas por Cristo, para que se tornem a manifestação de Deus na carne. O trabalhar de Cristo nas pessoas. Temos Romanos 11:36 aqui, irmãos. E esses versículos estão muito na minha oração, porque sempre que trabalhamos com o Senhor para edificar o Cristo coletivo, o Cristo prático e presente em nossa experiência, temos de fazer tudo procedente dele, por meio dele, para ele, para a sua glória. Esse versículo fala: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém. Portanto, precisamos ter uma oração: Senhor, quero que tu sejas a minha origem, quero fazer tudo segundo a tua vontade perfeita, quero que tudo que eu faça provenha de ti,
Quero que tudo que eu faça seja por meio de ti como um meio. Quero que tu sejas a minha força, a minha vida, minha pessoa, meu tudo. E o meu tudo em todos. E quero que tudo seja por meio de ti, para a tua glória, para a tua expressão coletiva. O Senhor honrará uma oração assim. B. Ao edificar a arca e entrar nela, Noé não somente foi salvo do julgamento de Deus sobre a geração maligna, mediante o dilúvio, mas também foi separado daquela geração e introduzido em uma nova era. Ponto C diz, da mesma forma, ao edificar a igreja e entrar na vida da igreja, seremos salvos do julgamento de Deus sobre a geração maligna atual, mediante a grande tribulação, e seremos separados daquela geração para ser introduzidos em uma nova era, a era do milênio. Não é maravilhoso? Primeiramente, edificamos Cristo em nossa experiência, edificamos o Cristo prático e presente em nossa experiência. Então, entramos nesse Cristo que edificamos. E somos salvos não apenas do juízo de Deus, mas também dessa geração perversa e maligna, e somos introduzidos em uma nova era, a era do reino milenar, no qual nós vamos reinar com Cristo e desfrutar Cristo por 1000 anos. Da mesma maneira, edificando a igreja e entrando na vida da igreja, seremos salvos do juízo de Deus, da geração maligna de hoje, mediante a grande tribulação, e seremos separados dessa geração, nos introduzindo em nova era, a era do milênio. Esses versículos em Lucas 17 falam sobre isso, assim como em Mateus 24. Ele fala, assim como ocorreu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e eram dados em casamento. Tudo que distrai as pessoas estão ocupadas com isso, ocupadas com comer, beber, casar-se, sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E Lucas 21, 36, fala, sede vigilantes a todo o tempo, e vocês poderão escapar dessas coisas que vão acontecer e estar diante do Filho do Homem. Estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos ver as características da arca, que tem a ver com o fato de nós sermos um cooperador na edificação da arca. O comprimento da arca era de 300 côvados, a largura 50 côvados e a altura 30 côvados. Os números básicos na edificação de Deus são 3 e 5, que significam mesclar do Deus triuno com o homem, mediante o seu dispensar divino. 3 representa o Deus triuno, 4 representa Deus, mais 4 representa a criatura, o homem, que é o líder das criaturas. Portanto, 5 você tem Deus mesclado com o homem, as criaturas. 5 é o mesclar do Deus triuno com o homem, através do seu dispensar divino. A arca tinha 3 andares, o de baixo, o segundo e o terceiro. Em que andar você quer estar? Em que andar? O terceiro andar, certo? Se você vier para minha casa e eu tivesse uma casa de 3 andares, somente aqueles que são muito íntimos de mim iriam para o terceiro andar. Porque é ali que eu moro, é ali que eu vivo, é ali que eu tenho meus tesouros, tenho os meus segredos. Somente aquelas pessoas que são muito pessoais e íntimos podem vir ao terceiro andar. Portanto, devemos anelar ir ao terceiro andar. As 3 seções do tabernáculo representam as profundezas nas quais todos precisamos entrar. Os 3 andares da arca representam a altura que todos devemos alcançar. Os 3 andares da arca representam o Deus triuno. O Espírito nos leva ao Filho e o Filho nos leva ao Pai. Quando nos achegamos ao Pai, estamos no terceiro andar. Portanto, quando você olha para o Evangelho de Lucas e vê uma mulher que havia perdido uma moeda de prata, ela varreu a casa até encontrá-la. Isso é o Espírito buscando em santificação
Ele nos buscou antes de crermos em Cristo, Ele nos busca em santificação e nos leva a Cristo, e Cristo nos acha como a moeda perdida, como a ovelha perdida, e nos leva ao Pai. Portanto, o Espírito nos leva ao Filho, o Filho nos leva ao Pai, e quando nos achegamos ao Pai, estamos no terceiro andar. Precisamos entrar na intimidade mais profunda e elevada do nosso Deus triuno, para que Ele nos leve ao terceiro andar, para nos mostrar os seus mistérios, segredos e tesouros escondidos. Eu gosto de 1 Coríntios 2,9, que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando nós o amamos, nós ganhamos coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem. 1 Coríntios 16, 22 é o oposto. Ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Então, se você não ama o Senhor, você está sob maldição. Quando você ama o Senhor, você entra na intimidade mais profunda com Ele, e Ele pode levar você ao terceiro andar, mostrar os seus mistérios, segredos e tesouros ocultos. Na arca havia uma janela em direção aos céus para a luz. É a luz do céu. A quantidade de luz que você tem é determinada pelo andar em que você está. Quanto mais alto o andar em que você estiver, mais luz você terá. A palavra hebraica para abertura tem a mesma raiz da palavra meio-dia. Isso significa que quando nós estamos sob a abertura, a janela, estamos no meio-dia e estamos cheios de luz. Assim como havia somente uma janela, uma só abertura na arca, há somente uma janela, uma só revelação e uma só visão por meio de um só ministério no edifício de Deus. Essa única revelação é a revelação da economia eterna de Deus, e estamos no ministério da era. Quero ler a vocês um pouquinho que fala da reassunção do ministério do Watchmani, volume 2, fala do ministério da era. Quando você está no ministério da era, você está sob a luz do céu. Ele fala aqui, ver o ministério da era. O irmão Watchmani disse: no Antigo Testamento, Salomão e Davi representavam o Senhor. As duas pessoas representavam um ministério de duas maneiras diferentes. No Antigo Testamento, houve muitos ministérios. Depois de Moisés, os juízes foram levantados. Depois dele houve Salomão, os reis e os profetas. Depois dos israelitas foram levados ao cativeiro, os vasos para a restauração foram levantados. O Antigo Testamento está cheio de diversos tipos de ministérios. Em cada era há o ministério daquela era. Louvado seja o Senhor, nós estamos no ministério da era. Ouçam, esses ministérios das eras são diferentes dos ministros locais. Em 1988 houve uma rebelião no nosso meio, e os irmãos que estavam envolvidos com aquilo, então eles falaram: se o irmão Lee tem luz, nós também podemos ter luz, podemos ser iguais a ele. Não, você não consegue ser igual a ele. Ele é o ministro da era, você é um ministro local. Na época de Noé, você não pode... Você pode construir você não consegue construir uma lancha no seu quintal. Você tem de ir a Noé, porque Noé é o ministro daquela era. Lutero foi um ministro da sua era. Darby foi um ministro da sua era. Em cada era, o Senhor tem coisas especiais que Ele quer realizar. Ele tem suas próprias restaurações e suas próprias obras a fazer. A restauração específica e a obra específica que Ele faz em uma era é o ministério daquela era. O que o Senhor está fazendo nesta era, de acordo com a economia eterna de Deus, estamos edificando Cristo em nossa experiência, certo? Estamos edificando o Cristo coletivo, o corpo de Cristo, que se consumará na Nova Jerusalém. Esse é o ministério da era e a visão da era. Ponto G diz: havia somente uma porta, uma entrada para a arca.
Essa única porta é Cristo. Noé entrar na arca é um tipo do nosso entrar em Cristo. Uma vez que cremos no Senhor Jesus, somos trancados por Deus, sem ter como sair dele. Talvez você queira sair, mas agora é tarde demais, você foi trancado por Deus, não tem saída. Então, desfrute-o. Esses versículos em João 10, 28 e 29 são maravilhosos. Ele fala, eu lhes dou a vida eterna, de modo algum perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém as pode arrebatar. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Filho e do Pai. Salmo 139, versículos 7 a 12 falam, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Portanto, não há como sairmos de Cristo, não há como fugirmos de Cristo. Aonde formos, Ele está em nós e está esperando por nós ali. A arca foi feita de madeira de gopher, um tipo de cipreste, uma madeira resinosa que pode resistir à ação da água. E isso é uma figura do Cristo crucificado que pode resistir às águas da morte. A arca foi revestida por dentro e por fora com betume, um tipo do sangue redentor de Cristo que cobre o edifício de Deus por dentro e por fora. A palavra hebraica para betume tem a mesma raiz da palavra expiação, que significa cobrir. Noé e sua família foram salvos do julgamento do dilúvio pelo betume sobre a arca, significando que os crentes em Cristo são salvos do julgamento de Deus mediante o sangue redentor de Cristo. Eu gosto do número 2. Toda vez que olhamos para o sangue, temos paz. Toda vez que Deus olha para o sangue, ele fica satisfeito. Toda vez que Satanás olha para o sangue, ele fica incapacitado de atacar. Toda vez que os anjos olham para o sangue, eles se alegram. Não é maravilhoso? A água pela qual Noé passou é uma figura da água do batismo. O betume na arca, significando o sangue de Cristo, salvou Noé do julgamento do dilúvio, ao passo que a água do dilúvio, significando a água do batismo, não somente julgou o mundo, mas também separou Noé da geração maligna. A água do dilúvio libertou Noé da antiga maneira de viver para um novo ambiente. Da mesma forma, a água do batismo nos liberta da vã maneira de vida para um viver em ressurreição em Cristo. Se você não foi batizado, você precisa ser batizado. O batismo liberta você da vã maneira de vida. O batismo liberta você daquilo que em Eclesiastes 1:2 Paulo chama de aquilo que Eclesiastes 1:2 chama de vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, futilidade de futilidades, tudo é futilidade. O batismo introduz você em um novo ambiente, uma nova era, um novo ambiente onde desfrutamos Cristo. Santos, quero repetir isso. Vamos edificar Cristo em nossa experiência. Isso é edificar Cristo e desenvolver a nossa salvação. Quando edificamos Cristo em nossa experiência, nós entramos no próprio Cristo que edificamos, e esse Cristo edificado é o Cristo coletivo, que nos salva não apenas do juízo vindouro, mas dessa geração perversa e corrupta, e nos introduz numa nova era, a era do reino milenar,
na qual reinaremos com Cristo por 1000 anos, onde desfrutaremos Cristo e o expressaremos em sua imagem, e seremos um com Ele para representá-lo e reinaremos com Ele em seu domínio. Também precisamos edificar a igreja, ser um com o Senhor, edificar a igreja como o corpo de Cristo, certo? Desfrutando Cristo como graça, experimentando Cristo como graça. E edificamos a igreja como o corpo de Cristo, e isso é edificar a Nova Jerusalém para a expressão completa, eterna e coletiva de Deus neste universo. Isto é a vida e a obra que podem mudar a era, e esta vida e obra sejam a nossa vida e obra. Vamos orar com o irmão ao nosso lado por 1 minuto. E eu gostaria, quando tivermos alguns testemunhos, depois de orar um pouquinho, vamos ter testemunhos aqui, 30 segundos cada um. Eu gostaria que algo substancial, só 30 segundos, certo? Então, o Benjamin vai dizer quantas pessoas podem vir aqui. Vamos orar com o nosso vizinho e ter testemunhos, 30 segundos cada um.